Eu não posso desconsiderar a reação muito boa do Inter no segundo tempo, não admitiu perder, foi lá e buscou um empate e tal. Isso foi legal, mostra coisas que a gente não via nos últimos anos, tá tudo certo, tudo maravilha. Mas, cara, eu não sou cego. Eu não posso dizer que eu tô feliz com o que aconteceu ontem. O empate é frustrante e o Internacional tem coisas ontem escabrosas que aconteceram em campo. Não tá proibido tu ser surpreendido pela postura do adversário no começo de partida. Acontece. Tu estuda o adversário de uma forma, ele te surpreende de outra forma. E foi o que o Nacional fez ontem, surpreendeu a todos nós. Mas tu não pode submergir. Tu não pode se submeter a isso da maneira como o Inter se submeteu. O Internacional não conseguiu estabelecer nenhum tipo de movimento em campo para coibir aquilo que surpreendia no começo do jogo. Tomou 2 gols nos 15 primeiros minutos, podia ter tomado 4, 5. O jogo poderia ter acabado ali. Então isso é inadmissível por parte dos jogadores em campo e do Roger, que não fez nada também. Aí depois o Internacional, que é melhor que o Nacional, começa a estabelecer algumas ações ofensivas ainda atabalhoadas, né, sem muita efetividade no primeiro tempo, e toma o terceiro gol, na primeira investida num frango do Antony. Graças a Deus conseguiu reagir num pênalti ainda no primeiro tempo, mas foi um terror. O Inter atrapalhado defensivamente, o Vitor Gabriel sem ritmo de jogo, o Bruno Henrique sem nenhuma condição de continuar sendo titular do Internacional numa segunda função de meio campo. Aliás, o Roger na coletiva disse que ele tá bem, porque os números mostram que ele tá bem. Inaceitável, Roger, tu dizer um negócio deles. A gente não é burro. A ineficiência do Valência, mas aí é um outro capítulo, né? Vem o segundo tempo. Aí sim, aí só o Inter jogou, pressão total, o Roger começou a acumular os seus melhores jogadores em campo e conseguiu empatar o jogo, isso é elogiável, com atuações maravilhosas do Oscar Romero que entrou, do Bernabé, o Alan Patrick que cresceu muito no segundo tempo, Fernando fabuloso, melhor jogador do Inter, e veio a reação em 3-3. O Inter poderia ter ganho o jogo se o Borré e o Valência não fossem tão ineficientes. O Valência ontem conseguiu fazer aquilo, o combo Valência. Aliás, até engraçado foi, em um dos lances ele conseguiu no mesmo lance apresentar suas principais características, estar sempre impedido e perder gol na cara do gol. O Borré não foi diferente, o Borré teve 2 bolas que poderiam ser as bolas do jogo. Num segundo pau que ele fura em bola na hora de botar para dentro e uma cabeçada de olho fechado sozinho. Isso tem que ser discutido também, embora não se tenha grande solução neste momento. Não gostei do Inter, o empate coloca em risco a classificação e as coisas precisam melhorar. E a coletiva do Roger ontem, ela me assustou, porque o Roger não parece entender que as coisas precisam melhorar. Terra arrasada? Não, não é terra arrasada. O Inter só perdeu um jogo na temporada. Mas ontem não dá para aceitar. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha o Diário de um Secador, que jogo maluco no Beira-Rio, o Inter num completo apagão no primeiro tempo, consegue uma recuperação histórica, mas apresenta muitos erros defensivos, muitos problemas no time, o Roger Machado tem que mexer na equipe e a arbitragem também foi protagonista, um 3-3 para ficar marcado. E a gente vai falar sobre esse jogo a partir de agora. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, aqui está o Diário de um Secador que acompanhou atentamente esse jogo e ficou feliz, né, durante uma parte do primeiro tempo, mas, cara, quando termina a primeira etapa, aquele 3-1, eu pensei, vai acontecer, vai acontecer. Inclusive, coloquei uma graninha lá na KTO, kto.bet.br, a minha casa de apostas, jogue com responsabilidade, site para maiores de 18 anos, né? Quando você vê um adversário abrindo um resultado mais elástico, né? Mas você percebe o empate, a tua odds aumenta. E foi o que eu fiz, estava 3-1 para o Nacional, eu botei uma graninha no empate e consegui faturar lá na KTO, kto.bet.br. Mas o que aconteceu? Cara, o Inter em 10 minutos estava perdendo por 2-0 em casa para o Nacional de Montevidéu, que até então não tinha feito nenhum pontinho no grupo. Era o lanterna absoluto, que perdeu para o Bahia em casa, inclusive. Mas assim, não achei o time do Nacional tão ruim, tá? Bom, tem alguns nomes conhecidos, né? O próprio Nico Lopes, ex-internacional, o Sebastián Coates, né? Que é um zagueiro uruguaio muito conhecido do futebol sul-americano, o próprio Eduardo Vargas, que entra no segundo tempo e perde um gol, inclusive. Tem alguns nomes conhecidos,
um time que surpreendeu o Inter, né? Porque ele começa atacando, começa avançando as linhas, começa surpreendendo o Inter, e o Inter, por outro lado, também, e aí é o ponto que a gente precisa analisar também, tem algo acontecendo nos últimos jogos, que o Roger vai precisar dar jeito. É um time que entra com uma rotação um pouco menor, depois se recupera, no Grenal foi assim, contra o Palmeiras não jogou tão mal, é verdade, mas já vem numa instabilidade aí de alguns jogos sem vitória, acho que é o quarto, sem conseguir uma vitória. E então assim, o que está acontecendo? Com aquele Inter que a gente imaginou pudesse ser protagonista na temporada, e quando vai jogar uma Libertadores, né? A Libertadores ela tem essa aura de ter noites improváveis, de você muitas vezes não subestimar o teu adversário, né? E aí quando você perceber, não dá mais tempo. No caso, o Inter é muito mais time que o Nacional. Mesmo o Nacional com toda essa qualidade que eu falei e a maneira como se portou, o Inter é mais time. E aí quando percebeu, tava 2-0. 2-0, com erros defensivos assim tremendos, os caras finalizando dentro da área. O primeiro gol foi assim, o segundo gol da mesma maneira, e o terceiro gol, o Antony meio que rebate, o Coates chega chutando né, para cima com tudo que tinha pela frente ali para fazer o 3-0, mas aí já no final do primeiro tempo. É que com 10 minutos estava 2-0. O segundo gol, uma jogada trabalhada pelo lado direito, em que vem o cruzamento e o cara chega finalizando assim no meio da defesa. Um negócio inacreditável. Bom, eu ali muito feliz pensei, caramba, que amasso, que totó, que aconteceu com o Inter. E aí começa a entrar no jogo um nervosismo, uma aura negativa da Libertadores que começou a dar tudo errado pro Inter. É impressionante. Tudo errado. Cara, o Wesley não acertava uma, o Valência não acertava nada no jogo, o Bernabé tava fazendo talvez a pior partida dele com a camisa do Inter, tava dando tudo errado. E aí a arbitragem começou a enlouquecer, porque primeiro que tem um gol do Wesley, que aí vem uma linha traçada que eu não vou falar nada, vou deixar pra vocês, porque é uma linha que não convence, né? Ok, mas beleza. Fiquei feliz, né, como secador, que ali o gol do Inter tinha sido anulado. É uma falta na entrada da área, o Inter começou a chegar, os caras cobram rápido. Achei estranho, porque normalmente o árbitro, numa falta na entrada da área, ele já mostra o apito, do tipo, parou, vai ter barreira, formação de barreira. Mas ok, isso é pra não beneficiar o infrator, né? O time pode cobrar rapidamente, né? E ele permitiu. E o Wesley chegou na cara do gol, fez o gol e impedimento. Depois ele marca um pênalti, impedimento na origem, do Bernabé, se eu não me engano. Depois ele marca pênalti. Os caras checam o impedimento também. Ah, e aí tem mais outra, né? Tem um pênalti que ele marca, que acho que é no Valência, né? E aí ele vai no vídeo. E eu pensei, bom, depois de assim, uns 5, 6 minutos, eu falei assim, bom, se ele vai no vídeo, os caras checaram já que o Bernabé não tá impedido. E aí ele chega, analisa, a gente dá pra ver que é pênalti, o cara vai chutar a bola e chuta o pé do Valência, e aí ele marca impedimento. Então por que o árbitro foi no vídeo? Se ele foi pra confirmar, pra tipo assim, não, realmente, olha, se não fosse o impedimento eu dava o pênalti, beleza? O que aconteceu? Aí depois ele marca, eu já até me confundi aqui, mas ele marca outro pênalti, que é o do Wesley, tem uma checagem de impedimento, aí ele anula, é isso, e aí depois ele marca um pênalti que realmente aconteceu. Eu acho que é isso. Ou eu falei mais do que aconteceu. Mas, cara, foi um primeiro tempo tão maluco que eu pensei, não é possível, cara. Não é possível. E aí, lá no finalzinho, o Alan Patrick já desconta. E aí, obviamente, esboça uma reação, né? Porque antes do intervalo, você já diminuir essa vantagem de 3-1, você volta pro jogo. E o Alan Patrick nem bateu bem, tá? E aí, tanto que na sequência, tinha dado uns 10 minutos de acréscimo, o Bernabé ainda mete uma bola na trave, no travessão. Cara, um jogo maluco, aberto, assim, do tipo, tudo podia acontecer. E o Nacional sempre com alguma escapadinha e tal. Só que aí veio o segundo tempo, o Roger mexe no time. Ele tira o Gabriel Carvalho, que fez uma partida terrível. É um menino que já tá vendido e tudo mais, mas tem 17 anos, então ele tem qualidade, mas entrou bem no Grenal, inclusive. Acho que por isso ele ganhou uma sequência. Mas ele não conseguiu fazer aquilo que se propunha, até porque o jogo também, o cenário do jogo era completamente desfavorável. Só que aí ele coloca o Borré. E aí, ele coloca o Borré, só que aí entra uma outra figura em cena, que é a do Fernando. O Fernando é um jogador muito inteligente, né, cara? É um jogador tático que você tem a capacidade, você como treinador, de pegar e movimentar essa peça do tabuleiro e ele te proporcionar várias situações ao mesmo tempo.
Então ele baixa para ser um terceiro zagueiro, ele parte construindo o jogo de trás, ele organiza o sistema defensivo, ele consegue ser o que o Bruno Henrique não foi. Então ele organiza o meio-campo do Inter. E ao mesmo tempo, como a postura mudou, e aí é uma crítica que tem que ser feita aos jogadores e também ao Roger, né? Que tipo assim, por que esperou tomar 3-0 para fazer o time acordar? E aí ele consegue fazer isso só depois do intervalo, só que aí já estava 3-0, o risco era muito grande. E vejam só, tem um prejuízo, o Inter não venceu o jogo jogando em casa. Já vou falar na condição de tabela. E aí, depois disso, ele coloca o Borré como um parceiro do Valência, né, porque ele tira o Gabriel Carvalho, mas ao mesmo tempo ele coloca o Borré mais atrás, que é uma função que ele fez no Campeonato Gaúcho em algum momento, né? Inclusive no lugar do Alan Patrick. Mas o Alan Patrick fica mais solto. Com o Fernando ali organizando a defesa, com o Inter pressionando o Nacional, o Alan Patrick teve mais liberdade, o Borré ele ataca mais o espaço ali por trás, o Valência acaba confundindo, incomodando mais os zagueiros, e com isso, né, os alas também liberados, o Inter chegou muito mais vezes, mas muito mais vezes, e era uma questão de tempo. E aí entra também uma outra figura, que é a do Oscar Romero, que é o irmão gêmeo do Ángel Romero do Corinthians. Ele é muito inteligente, cara. E aí ele dá uma enfiada de bola pro Bernabei, que cresce e faz um segundo tempo muito diferente do que fazia no primeiro, para fazer o 3-2. E ele faz o 3-2 muito cedo. Tinha muito tempo ainda. Ali o Beira-Rio já do tipo dá, porque os caras estavam pressionando, já era para ter acontecido mais gols, vem o 3-2, dá tempo de empatar e até, quem sabe, de virar. O que acontece? Vem uma cobrança de escanteio e o Fernando faz o 3-3. E aí faltavam 10 minutos, acho, dava para virar. Só que aí tem outro detalhe. Falei aqui de coisas boas, né, no sentido de recuperação, o estádio vindo, todo esse modelo tático, a imposição que o Inter impõe, com perdão da redundância, né, imposição que impõe é ótimo, aplica, né, imposição que o Inter aplica no jogo. Só que aí, eu sei que essa é uma visão dos colorados, mas eu preciso concordar. O Inter, e não é fácil você investir em jogadores para o setor ofensivo. E quando o Inter contratou esses jogadores, todo mundo elogiou. Todo mundo elogiou. Inclusive, ninguém acreditava que o Inter estava contratando os dois ao mesmo tempo. Porque, você está trazendo Na verdade, perdão, o Valência já estava e aí eles contratam o Borré e o Alário ao mesmo tempo. O Alário não deu certo. Mas aí, beleza, você tem Valência e Borré, eles podem jogar juntos, eles podem um alternando, você pode ter uma troca do primeiro para o segundo tempo. Cara, você tem grupo e beleza, são jogadores valorizados que custam muito dinheiro e que são ótimos centroavantes na teoria. Na prática, eles ainda deixam a desejar. E eu sei que o Valência já fez gols importantes, fez o gol do título do Campeonato Gaúcho, o próprio Borré sempre foi um cara importante, mas de novo, a bola passou pelo pé deles e não fosse isso, o Inter teria vencido esse jogo com facilidade, mesmo tomando 2-0 no início, mesmo tomando 3-0 no primeiro tempo, porque a bola chega, o Inter constrói para esses caras, mas eles perdem muitos gols. Então é uma análise que tem que ser feita, é uma reflexão que tem que ser feita. Será que vale o investimento? São dois caras caríssimos, que não dá para você colocar os dois como titulares sempre, e normalmente a bola do jogo eles têm perdido. Eles têm perdido. Tanto que nos últimos tempos o cara decisivo do time tem sido Alan Patrick. Mesmo que em penalidades, mas tem sido o Alan Patrick. Não sei se vale o investimento, porque o Borré, cara, cabeceou uma bola assim, que a bola ele tava livre, assim, ele cabeceou torto. O Valência também perdeu outro gol que ele furou em bola. Difícil, cara, porque a bola chegou. E se eles estivessem um pouquinho mais calibrados, o Inter teria vencido o jogo. Foi isso que aconteceu. Uma arbitragem do Alexis Herrera, o venezuelano, confusa demais. Um Inter completamente morto no primeiro tempo, em casa tomando 2-0 com 10 minutos. Na Libertadores, puta, não é normal. Toma o terceiro, mas aí começa a reação. E aí, gente, é muito cedo ainda, mas é que o Inter está num grupo dificílimo. Libertadores classificam 2. Hoje o Inter é líder com 5 pontos, o Bahia tem 4. Só que o Bahia joga nessa quinta contra o... Nessa quinta, né? Contra o Atlético Nacional da Colômbia em casa. Então o Bahia vencendo, ele vai passar o Inter. O Atlético Nacional vencendo, ele vai passar o Inter. Se der empate, vai embolar tudo. E aí, o Inter jogava em casa, né? E tropeçou, né? Perdeu 2 pontos. Claro, pelas circunstâncias foi o melhor possível o empate, né? Porque quase perdeu o jogo. Mas vamos lá. Depois o Inter viaja para jogar contra o Atlético Nacional na Colômbia. Viaja para jogar contra o Nacional e assim,
Ok, o Bahia ganhou lá. Ok, o Inter é mais time. Mas olha o calor e o sufoco que os caras deram no Inter no Beira-Rio. Como é que não dá pra imaginar, não dá pra prever o que vai acontecer nesse jogo lá em Montevidéu. E na última rodada o Inter recebe o Bahia em casa. Que tabela difícil, hein? Porque agora o Inter tem 2 jogos fora contra Atlético Nacional e recebe o Bahia em casa. Não dá pra dizer o que vai acontecer nesse grupo. Tem muita coisa para acontecer ainda, é verdade, mas é um grupo dificílimo. Por enquanto, o Inter é líder, o empate, a derrota seria péssima. Seria péssima porque também o Nacional teria somado pontos, né? E teria embolado toda a situação. Vai ter que buscar ponto fora, não vai ter jeito.